1990, 14 de fevereiro. A sonda espacial Voyager 1, até hoje o objeto mais distante da Terra já fabricado pelo homem, aponta, pela última vez, o seu sistema de câmeras de volta para a Terra, então a 6 bilhões de quilômetros. O astrônomo Carl Sagan, que trabalhava no projeto, achou que essa seria talvez a última chance de registrar uma última imagem da Terra que se miscuia cada vez mais à escuridão profunda do espaço. Uma chance de capturar o nosso planeta, a nossa casa, a uma distância jamais vista antes. Essa foi a última fotografia tirada pela Voyager 1, que em seguida desligou seus equipamentos fotográficos para economizar energia. O resultado tornou-se uma das imagens mais célebres da história da astronomia, que receberia do próprio Carl Sagan o nome de um pálido ponto azul. And you can see it looks like more than a dot, but it is in fact less than a pixel. You can see that it is slightly blue, and this is where we live, on a blue dot. That's where everyone you know and everyone you ever heard of and every human being who ever lived out their lives. Essa é uma imagem real, ok? É preciso compreender isso com clareza. Não é feita com computador, não é uma ilustração. É uma foto. A gente fez um negócio, botou uma câmera, tacou lá no alto e tirou uma foto. Um feito grandioso, sem dúvidas. Esplendoroso, resultado de séculos de estudo e dedicação. O que ele nos revelou, contudo, foi justamente a nossa própria insignificância. Estima-se que o sistema solar tenha um diâmetro de mais ou menos 36 bilhões de quilômetros. Recentemente, em 2012, a Voyager 1 ultrapassou essa borda e se tornou o primeiro artefato a sair dos feudos gravitacionais do nosso Sol e alcançar o espaço interestelar. Uau! Vai demorar muito mais, no entanto, para ela alcançar a estrela mais próxima, que está a 40 trilhões de quilômetros. Talvez lá pelo ano 75 mil. Tempinho aí, né? Vai um tempinho aí ainda. E o Sol e a próxima Centauri são, é claro, apenas duas das 100 a 400 bilhões de estrelas na Via Láctea, que tem mais ou menos 1 quintilhão de quilômetros de diâmetro, ou 30 milhões de sistemas solares enfileirados, né? O que você preferir. E que é, claro, apenas uma das outras centenas de bilhões de galáxias no universo observável, contendo cada uma ali a sua centenazinha de bilhão de estrelas, tá? Pra ninguém ficar com ciúme. E que são separadas por distâncias incomensuráveis, que continuam a aumentar, enquanto o espaço entre elas se dilata e o universo fica cada vez mais gordo devido à ação da chamada energia escura, que é o nome que os físicos escolheram para coisa que parece causar a expansão do universo, que a gente não tem a menor ideia do que seja. O espaço é grande, né? Grande mesmo. Como diria o Douglas Adams, não dá para acreditar no quanto ele é desmesuradamente, inconcebivelmente, estonteantemente grande. A palavra-chave aqui é inconcebível. A nossa mente não foi equipada com a capacidade de conceber algo assim. É impossível, inimaginável. De fato, a partir de certo ponto eu não consigo nem apreender a diferença entre números tão imensos. Eles começam a se embolar numa mesma categoria dentro da minha mente. E tudo que me resta é a vaga conclusão de que eu sou mesmo muito pequeno. Pois afinal, o que é o homem na natureza? Diz Pascal. Um nada comparado ao infinito. Um tudo comparado ao nada. Infinitamente distante da compreensão desses extremos. Quando vejo o estado cego e miserável do homem, quando contemplo todo o universo em sua mudez e o homem abandonado a si mesmo, como que perdido neste canto do universo, sem saber quem o colocou ali, o que ele veio fazer ou o que será dele quando morrer, incapaz de conhecer qualquer coisa, sou tomado pelo terror. Como um homem levado durante o sono a alguma ilha deserta, aterrorizante, que desperta totalmente perdido e sem meios de escapar. O silêncio eterno desses espaços infinitos me apavora. A condição humana é trágica em muitos sentidos, né? Camus vai dizer que o grande absurdo da nossa existência é nós sermos seres tão dependentes de um sentido, uma narrativa que nos dê um motivo para existir, e ao mesmo tempo sermos jogados num universo que, segundo todas as nossas investigações científicas, parece ser completamente indiferente a nós. Jogados num pálido grão de poeira, no meio do nada, sem nada, nem ninguém, para dizer o que a gente deve fazer.
é uma ironia de mau gosto. A gente nascer com essa necessidade inerente de um motivo, precisar de uma resposta. E o universo nos responder com um retumbante silêncio. Não importa quantos telescópios a gente construa, quantas sondas a gente envie pela Via Láctea. A explicação que a ciência encontra e nos oferece não é a explicação que a gente procura. Veja, Aristóteles dizia que existem 4 tipos diferentes de causa, 4 coisas que juntas explicam completamente a existência de uma outra. Considere, por exemplo, uma estátua de bronze no meio de uma praça. Ela veio a existir em algum momento, sem dúvidas, porque havia um bloco de bronze antes. Havia também uma forma que o escultor queria dar a esse bloco. Havia o próprio escultor que fez ela vir a ser a partir do bronze e da forma, e havia um motivo para ele fazer isso. Por exemplo, uma homenagem da prefeitura a uma certa figura histórica. Essa homenagem é a causa final, é o propósito que a estátua veio cumprir, e é geralmente o tipo de explicação que a gente procura quando pergunta pelo sentido da vida. A ciência lida muito bem com as 3 primeiras. O método científico tem sido desde o início absolutamente impressionante em decifrar o mecanismo natural e os processos materiais que deram origem tanto ao nosso planeta quanto a nós mesmos, por meio da física, química, biologia. Nesse sentido, ela explica por que a gente existe. Claro que explica, ela fornece as causas, quase todas. Mas aquela que ela deixa de fora é justamente a que a gente mais procura. O motivo, o propósito que a gente veio cumprir nessa realidade. E isso, ela não pode responder. Os existencialistas, uma corrente filosófica que ficou muito popular no século passado e da qual Camus faz parte, dizem que essa pergunta é uma que eu mesmo tenho que responder. A existência precede a essência, dizem eles. O ser precede o motivo. Eu não posso descobrir o sentido e sim apenas criá-lo. Que não é lá uma resposta muito satisfatória. Já que dizer que eu mesmo tenho que bolar um motivo para minha existência é na verdade só admitir, em outras palavras, talvez um pouco mais bonitas, que não existe um motivo. Tem uma outra resposta possível, contudo, que eu gostaria de te oferecer enquanto a gente contempla o nosso pálido ponto azul. Veja, existe para mim um motivo bem claro para o seu estar aqui agora, que depende sobretudo de você entender o que realmente é ser você. Perceba que você é um tipo de ser bastante diferente de todos os outros seres do universo. Todos eles, os seres que compõem a realidade, são, em certo sentido, objetos que simplesmente aparecem aqui. O existir das coisas é esse aparecer inerente das coisas. Esse aparecer diante de nós que é permitido pelos nossos sentidos. Você sabe que esse vídeo existe, porque ele aparece diante de você agora, com essas cores, imagens, sons, a minha voz, que você percebe por meio dos sentidos da visão e da audição. Nem tudo que existe é só aquilo que pode ser imediatamente captado pelos nossos sentidos, é claro. Existem seres que são muito pequenos ou estão muito distantes e a gente constrói instrumentos que nos permitem acessar esses seres com os nossos sentidos, permitem que eles apareçam também. E ainda existem seres que não podem ser sequer detectados com os nossos últimos instrumentos, mas cuja existência a gente infere logicamente a partir dos impactos que esses seres parecem ter naquilo que a gente percebe. É o caso, por exemplo, da energia escura, cuja existência os astrofísicos deduzem a partir da expansão acelerada do universo. Perceba, contudo, que em todos esses casos a existência dos seres se baseia, direta ou indiretamente, na nossa experiência deles, naquilo que aparece para nós, para você, aqui. Você, em certa medida, também é um objeto como eles, não é?
Você é algo que aparece aqui. Tem um corpo aqui que você consegue mover e que você percebe de forma quase idêntica a qualquer outro objeto. Veja, tem uma cor, um tamanho, uma textura, uma forma. É um objeto como qualquer outro. Nesse sentido, de fato, você só é um pequeno aglomerado de partículas que existe por um período ínfimo de tempo e não tem nenhum impacto no resto do universo. Não mesmo. Mas claro, a maioria das pessoas discordaria que você é só o seu corpo. Você também é os seus pensamentos, memórias, emoções, as coisas aparecem claramente também e por isso são objetos, ainda que não tenham forma, nem textura, nem cor, como pode? Kant vai dizer que elas são percebidas pelo seu sentido interno, que é aquilo que permite que esses pensamentos apareçam também aqui, venham a ser. Adicione tudo isso junto e o resultado é você, certo? Mas na verdade, existe um outro aspecto em você que vai bastante além dessas duas partes e que talvez nesse ponto do vídeo você esteja começando a perceber. A gente concluiu que você e todos os outros seres que existem no universo têm essa existência baseada sempre, em última instância, na experiência, no aparecer desses seres de alguma maneira. E a gente também concluiu que esse aparecer é permitido pelos sentidos externos e interno. Mas esse aparecer não é sempre um aparecer para alguém que possua esses sentidos? Você não percebe que esse alguém é o que você realmente é? Num nível muito mais basal do que o seu corpo ou os seus pensamentos, que são objetos. Você é, ouça-me, o alguém para quem esses objetos aparecem. Você é aquilo que permite que eles apareçam. Percebe? Você é a abertura através da qual o mundo se revela, tornando possível o aparecer, o existir de todas as coisas. É isso que Heidegger vai chamar de Dasein, que traduz do alemão para ser aqui. Você é, de fato, o aqui, onde todos os outros seres são. Antes de ser um objeto da realidade como todos os outros, você é um sujeito para a realidade. Essa é a sua verdadeira e mais fundamental natureza. Foi o mesmo Carl Sagan que disse que nós somos a forma do universo conhecer a si mesmo. E eu concordo. Talvez vá até além disso. Eu diria que nós somos a forma que o universo encontrou de aparecer para si mesmo, tomar consciência de si mesmo, de existir e ser contemplado em toda a sua magnificência, que nós, aos poucos, descobrimos. Nós, aqui, nesse grão de poeira, ínfimo, efêmero, insignificante, despejamos como num farol a sua luz universal sobre os mares infindáveis de todo o cosmos, permitindo que a glória completa da criação apareça, exista, aqui, agora, em nós, em você. Eis aquilo que só nós podemos fazer. Eis aqui o motivo da nossa existência.